de agradecer, né, aqui na figura do Valdeir, mas a todos do núcleo, né, de estudos de história e modernidade, pelo convite. Acho que é muito interessante a gente ver o contraste, né? Lá na Federal do Espírito Santo são poucos alunos interessados em teoria da história, alguns mais em historiografia, mas a teoria da história não é, digamos assim, um campo muito apreciado. Então, seguramente, se esse encontro fosse lá hoje, uma sexta-feira, às 17 horas, eu quero crer que a gente ia ter uma conversa de no máximo 2, 3, 4 pessoas, e aí seria melhor transferir para um outro espaço. Podíamos até continuar a conversa em outro lugar, que não exatamente dentro da universidade, podia ser em qualquer outro espaço, né? Até mesmo num bar. Mas eu gostaria muito de agradecer, e foi um convite assim, um pouco, né, feito rapidamente, e eu tenho dois trabalhos que estão mais ou menos em uma fase de acabamento, de conclusão, 2 artigos, né? Um desses artigos, eu até já compartilhei com o Valdeir, trata das histórias sobre o Brasil escritas no exterior do século XIX, em que a gente já tem alguns autores mais ou menos conhecidos, e eu pude localizar pelo menos 3 que ainda não são ainda muito conhecidos no Brasil, né? 2 alemães, Lebret, Munch, e um norte-americano, que é o Orden. São 3 histórias do Brasil que foram escritas no século XIX, muito importantes, e que ainda, digamos assim, carecem de alguns olhares, carecem de estudos mais específicos. Então essa era uma ideia, mas eu estou quase terminando o texto, não dá. A segunda ideia é essa sobre as revistas de história, que vai ser, e seria a apresentação que eu farei, que inclusive o Marcelo Abreu vai estar lá também, no congresso em Atenas, agora em junho. Então, que essa está pronta, enfim, também poderia ser uma possibilidade. Mas eu gosto de me arriscar, e aí achei melhor me arriscar apresentando para vocês esse projeto de pesquisa. Então eu vou falar um pouquinho agora, inicialmente, sobre como ele nasceu. Quero mostrar para vocês algumas pinturas de um artista digital canadense, ele é russo, mas se naturalizou canadense, que é o George Gris. Então vou mostrar algumas pinturas dele para vocês. E aí vou fazer aqui uma mescla de leitura, vou alternar a leitura com algumas reflexões pontuais para explicitar o que eu estou entendendo a respeito desses diálogos entre história e literatura, para pensar o lugar que a distopia pode ocupar, que esse conceito pode ocupar na reflexão sobre a teoria da história. Então, como é que nasceu essa ideia, esse projeto? Muitos alunos que me procuraram nos últimos 3 anos para a iniciação científica, então trata-se de um projeto voltado inicialmente para, digamos assim, reunir alunos de iniciação científica. Muitos alunos me procuravam com alguns interesses voltados para a literatura como objeto. Eu, particularmente, não trabalho muito nessa linha, né? E alguns desses alunos tinham como meta estudar romances ou distópicos, ou a literatura distópica. Então, para mim, é um tema interessante, que, confesso, mais visitei no cinema do que na literatura em si, né? Então eu mais assisti filmes distópicos do que conheço essa bibliografia que é bastante vasta, né, de obras literárias que, digamos assim, tem esse caráter distópico. Então, a partir dessa expectativa dos alunos para estudarem esse tema, a minha preocupação maior era, mas que tipo de interface ou que tipo de diálogo esse tema pode ter, né? Que contribuição ele pode dar para a teoria da história? Será que haveria alguma utilidade para que os historiadores pudessem pensar a distopia? Será que há algum lugar ou alguma presença de elementos distópicos ou da distopia que possam ser detectados na história, né, ou na teoria da história? Que utilidades poderia ter? Então foram essas indagações iniciais, e o mote veio, né, e aí eu acho que eu digamos assim, resolvi enfrentar essa questão. Eu resolvi enfrentar essa questão, evidentemente, né, depois de algumas conversas rápidas, mas algumas conversas muito instigantes com o Hayden White,
em 2013, lá em Vitória. Então a gente conversou um pouco sobre essas questões do passado histórico, do passado prático. Então era um pouquinho, o livro dele já estava pronto, que foi o livro que saiu ano passado, que tem a versão em PDF, né, que eu acho que foi, ele divulgou o livro em PDF. E, então algumas conversas com ele me chamavam a atenção para essa chamada nova filosofia da história e a relação do passado histórico com o passado prático. Mas, digamos assim, a minha inspiração, e eu acho que eu vou partir desse material, por isso que eu quero compartilhar com vocês, a inspiração maior mesmo veio das obras do George Gris, que são pinturas digitais ou arte digital em 3D. Então, são pinturas em 3D que você tem a simulação da presença física do objeto. Então não é uma arte bidimensional, é uma arte tridimensional. Infelizmente, né, por questões técnicas, a gente vai ver essas obras em 2 dimensões e não em 3, não é? Mas eu acho que já vai ser mais do que suficiente para então vocês perceberem um pouco qual é a tônica geral do George Gris. O George Gris nasceu, como eu disse, na União Soviética em 1962 e depois acabou se transferindo para o Canadá, isso em 1990. Então tem aqui algumas obras. Ele e um grupo de outros artistas digitais criaram, digamos assim, uma corrente ou um rótulo para esse tipo de arte que eles fazem, uma arte manipulável, que trabalha com fotografia, manipula digitalmente essas fotografias, transformando-as, né, reinventando-as com esse tom, com esse acento, digamos assim, surrealista. Então esse grupo se intitula neo-surrealista. Portanto, seria uma arte digital neo-surrealista. A minha interpretação, ou pelo menos o caminho que eu busco de análise, ou a chave, é de tentar associar essa pintura à distopia. Então eu vou dizer, né, deixando um pouco de lado o rótulo surrealista, porque não é o meu propósito discutir a questão estética, mas sim os temas que aparecem nessa pintura e que, a meu ver, são temas que fundem algo que já aparece no surrealismo, mas essa questão tão presente para nós historiadores, que é a tensão entre fantasia e realidade, ou entre ficção e narrativa, o verdadeiro e o falso, né? A questão da poiesis, como criar, como representar o real. Então essas são algumas das pinturas, elas estão passando rapidamente, né? Isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Como vocês estão vendo, alguns temas são reincidentes, né? A questão do deserto e do calor, então o uso de muitas cores quentes, ou então a presença do mar em telas só com cores frias. Essa pintura anterior, como é que eu pauso aqui? Deixa eu voltar isso. Essa aqui é a que eu usei como mote para começar a escrever o projeto. E que foi feito em 3 dias, então me perdoem caso escape aqui algum erro de português aqui. Eu vou depois mostrar algumas passagens do texto, mas enfim, foi um projeto que eu tive que rapidamente, em 3 dias, escrever. O Carlos, que vai ser um dos integrantes do projeto na iniciação científica, acompanhou de perto esse drama, e os alunos estavam fechando os subprojetos deles, com algumas anotações prévias minhas, mas o projeto definitivo ficou pronto, mais ou menos em cima da hora, uns 45 minutos, junto com os projetos dos alunos. Então, essa pintura aqui, que é o The Flying Dutchman, que eu acho que é de 2001, é de onde eu extraí o mote para pensar nessa alegoria distópica do passado. Então, convido-os então a acompanharem um pouco essa minha leitura. Essa seria uma imagem privilegiada de um passado apreendido pela história, o modo como a história, em tempos mais recentes, se apropria do passado, e que eu chamaria aqui de distópica. Então, como vocês estão vendo, na verdade é um iceberg, que é o mesmo que se metamorfoseia num castelo abandonado, aquela torre central, né, a nave, as duas, a bomborda e a estiborda, vocês têm as duas, esqueci agora o nome, são 2 dragões, não é? Protegendo lá a esquerda e a direita, uma seta invertida aqui, né, na ponta do navio,
Ao fundo, uma concha, que seria ali à direita uma concha aberta, um animal marinho mergulhando, e aí o título que ele deu para essa pintura é Flying Dutchman. Como vocês sabem, é o famoso navio fantasma. É um navio fantasma que aparece em muitas narrativas a partir do finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, e vários marinheiros reportam, narraram que teriam visto esse navio em várias partes do mundo. Então é uma história que trata de um objeto cuja existência é duvidosa. Então são narrativas que criam uma determinada realidade, uma convicção de passado e de presença, mas que ao mesmo tempo, digamos assim, são tidas como fantasiosas. Essa é Shiva, é uma representação de Shiva, da deusa Shiva. Como vocês estão vendo de novo a questão do oceano embaixo. Aqui, mais uma vez, um barco, que se choca contra um paredão, um iceberg talvez, bem perto de uma praia. Aqui, uma catedral, que é ao mesmo tempo uma montanha, mas é uma montanha de gelo que derrete. Aqui a Igreja Sagrada Família, famosa, Gaudí, afundando. Mais uma vez aqui a entrada de um palácio, num castelo, gelo, em ruínas, e essa é a primeira imagem. Todas elas têm títulos, mas aqui eu acabei não registrando o nome de cada uma dessas pinturas ou artes digitais. Repito, todas elas são apresentadas em formato 3D, então as pessoas conseguem circular em torno delas e têm a ilusão da existência física do objeto. Pois bem, então esse aí foi o mote, foi pensar, a partir da arte digital do Georges Brie, que nasceu em 1962, o que eu intitularia aí de elemento distópico, e que poderia, a partir dele, pensar algumas características da construção, da produção de história do presente e, ao mesmo tempo, da própria natureza da história em alguns registros. Para tornar, então, isso um pouco mais claro, deixa eu ver aqui um pouco no meu texto, existem duas premissas aqui, mais ou menos básicas, que talvez vocês já devam ter percebido. De um lado, nós temos Gumbrand, que discute a questão do cronótipo e que mostra que a gente tem, no momento atual, uma certa hegemonia, uma preeminência de um cronótipo moderno de história, mas que ao mesmo tempo ele vem sendo erodido, ou ele coexiste com um novo cronótipo, um cronótipo de uma história diferenciada, e que cuja marca maior dessa história no presente seria o encerramento do futuro, o fechamento do futuro, o receio, o temor do futuro, em que então essa desesperança ou esse fechamento do futuro seria um traço marcante da produção histórica no presente. De outro lado, nós temos a análise de François Artaud com o presentismo, que seria uma das marcas, o que seria o regime de historicidade predominante de nosso tempo, de um presente que se alarga, que de uma maneira quase absoluta absorve o passado, encurta o futuro ou absorve o futuro, criando essa relação de passado, presente e futuro muito particular. Então, digamos assim, essas duas premissas, ou essas duas caracterizações muito contundentes, muito marcantes da teoria da história do presente, para identificar uma relação temporal da nossa sociedade, ou de nós mesmos, e até mesmo dos historiadores com o tempo, é absolutamente importante. E ambas, de algum modo, pensam em futuros frustrados, ou futuros deteriorados, ou futuros ameaçadores. Então, de algum modo, isso nos remete à literatura distópica, e que muitos desses romances acabaram se tornando filmes também, O Planeta dos Macacos, Admirável Mundo Novo, 1984, e aí a gente pode até dizer coisas mais modernas,
de qualidade duvidosa, como Jogos Vorazes e por aí vai, né? Mas, então, todos vocês conhecem bem a gama de obras literárias e cinematográficas, Matrix, né? Que nos apresentam esse mesmo diagnóstico, o mal-estar do futuro, não o mal-estar do presente. Um futuro ameaçador, um futuro em que, digamos assim, os sonhos e aquelas projeções otimistas típicas do modernismo, não é? Ou do pensamento moderno, se veem malfadadas, se veem frustradas. Então, de algum modo, a gente tem na modernidade uma abertura em relação ao futuro, um desejo pelo futuro, um desejo pelo novo, a busca pelo novo, pela transformação, e aí a gente tem o fenômeno da aceleração temporal, mas ao mesmo tempo, não é? Digamos, de uma relação muito particular de historicidade entre os sujeitos e o seu tempo, né? E o seu meio. De algum modo, né? E aí vale a pena frisar, ano que vem, 1916, a Utopia de Thomas Morrow comemora exatos 500 anos de existência, né? Então, é meio milênio de existência de uma obra que sintetiza, né, aspectos, ou pelo menos princípios fundamentais, que o modernismo, nas mais variadas formas de pensamento, projetou como uma das suas forças, né? Que é essa visão de um futuro que se abre e que a mudança é uma tônica necessária para se pensar a existência humana, enfim. Essa relação da utopia é importante porque a gente vai perceber que muitas vezes os autores apresentam a distopia como uma anti-utopia ou como uma utopia inversa, né? Como uma não-utopia. E muitas vezes o uso, né, desse conceito, eu quero crer, dá margens a algumas incompreensões. Então eu acho que é necessário fazer aqui, né, pelo menos agora nesse momento, uma relação entre utopia e distopia, né? A utopia, o topos, não é? Topos, né, o radical grego, lugar, o não lugar, né? Então a utopia seria um não lugar. Não lugar que remete à ideia de projeto, de sonho, de desejo, de futuro, né? Algo que não está ainda, que não é, que não está. Distopia, por sua vez, é a junção do mesmo radical topos, que é lugar, mas com um prefixo. E aí esse prefixo é muito interessante porque é tanto um prefixo de origem grega quanto um prefixo de origem latina. E as acepções que ele tem na construção e no uso que é feito dele para compor palavras, seja na tradição escrita, né, literária grega quanto latina, deram margem ou ensejaram a formação de palavras em que esse diz pode significar coisas muito complexas, muito diferentes. Sintetizando, a minha proposta, eu vou voltar a isso depois, eu vou ler aqui um trecho em que eu caracterizo essas múltiplas possibilidades que o diz cria e que são muito interessantes para pensarmos a história, a condição da história do presente e a teoria da história. Eu vou voltar a isso, mas de um modo geral agora eu poderia dizer a vocês que enquanto utopia é um não lugar, distopia seria um deslugar. E esse deslugar, não há espaço mais privilegiado para se pensar o deslugar, senão associando a ideia de passado. O passado é um deslugar, ou se quiserem, o passado são deslugares. Porque são múltiplos lugares que ao mesmo tempo são passado, são presente e inclusive podem vir a ser futuro. Então todo passado pode, de algum modo, ser caracterizado como um elemento ou como uma distopia, né? Uma distopia porque é algo que se dissolve e é a aparição daquele navio, The Flying Dutchman, que aparece e desaparece. E que a existência dele só se efetiva mediante a narrativa produzida pelos historiadores. Então o passado se efetiva mediante uma narrativa e essas narrativas são fantasmagóricas, porque às vezes esse passado pode ou não assustar, pode ou não inviabilizar outros passados, afirma e nega, enfim, né? As múltiplas possibilidades da reconstrução histórica e da representação histórica nos evidenciam esse caráter de permanentes aparições e desaparições do passado, não é? De algum modo, e aí valendo-me dessas pinturas digitais, dessa arte digital curiosa, um passado que parece-nos, né, que cada vez mais se arruína.
e que a meta dos historiadores é tentar criar uma imagem, uma completude para esse passado, nessas simulações muito interessantes, porque criam uma certa plasticidade, uma fisionomia, mas para algo que está em desaparecimento, né? É um desaparecer cujo trabalho do historiador é fazer aparecer. Bom, então essas são as premissas fundamentais, e aí eu começaria a minha fala dizendo o seguinte: ao mesmo tempo em que eu quero pensar a distopia no interior da história e caracterizar alguns tipos de reflexões sobre a história como distópicas, eu quero crer que no presente o aspecto pragmático, portanto a realidade que circunda, não é, a produção historiográfica, e muitas reflexões de historiadores ou teóricos sobre a história incorporam elementos que de algum modo remetem à distopia, porque são elementos que, de uma maneira bem geral, colocam em risco a existência da própria história. Então, a gente poderia pensar aqui na Meninice Picano, né, nas críticas que foram feitas por vários teóricos, como Derrida, Roland Barthes, Henry White, não é? Então, as restrições narrativas dos historiadores, ou o aspecto literário, não é? Necessário e fundamental para a reconstrução histórica, de algum modo, esse aspecto literário ele interfere na produção dos passados, e ao mesmo tempo há uma literatura vasta de autores pensando sobre isso, não é? Pensando sobre a natureza literária do trabalho do historiador, que nos apresenta histórias possíveis ou muitas vezes histórias necessárias. Isso para pensarmos uma das dimensões críticas que hoje colocam a história, né, um conjunto de problemas. E a gente poderia agregar várias outras, não é? Não só do ponto de vista narrativo, mas também do ponto de vista epistemológico, não é? A virada memorialística, não é? Poderíamos pensar na virada ética também como uma dimensão crítica das circunstâncias que envolvem o trabalho dos historiadores no presente. E o mote, então, para pensar essas condições externas um tanto quanto adversas, né? Seriam males um tanto quanto adversos para o nosso trabalho, eu diria mais ou menos o seguinte, algo que comentei com o Valdeir agora há pouco, né? A história tal como nós conhecíamos está acabando. A história tal como cada um de nós conhecemos, e é uma história legada, é uma história otimista, que traz no seu bojo um projeto utópico de conhecer o passado verdadeiramente, de se aproximar do passado, capaz de reproduzir o passado, capaz de cada vez mais aperfeiçoar as suas estratégias científicas e analíticas, não é? Que agregou infinitas ferramentas conceituais, não é? E suportes, digamos assim, para analisar, né? Produzir conhecimento a partir de determinados vestígios do passado. Essa história otimista que nós herdamos do século XIX, que entendia de algum modo a história como uma forma de ciência ou como um saber dotado de cientificidade, essa história talvez ela esteja vivendo ou convivendo pelo menos com a emergência de novas formas de história, né? Novas formas de história, inclusive redimensionando o lugar que a história ocupa ao lado de outras narrativas que também reproduzem o passado. Então, o mote é esse. A ideia que eu procuro defender, ou que eu vou tentar procurar defender nesse projeto, lendo alguns autores, não é? Que eu vou tratar deles mais adiante, é exatamente examinar a emergência de uma outra forma de pensar a história, uma outra forma de pensar o passado, que eu vou chamar aqui de distópica. Então não vou apelar nem para a ideia do cronótipo, que ainda não está clara, nem vou apelar para a questão do presentismo, porque eu penso que é uma prática diferente. Eu diria que é uma nova prática, um novo fazer da história, que pensa a história de um outro jeito e que se preocupa, mas ao mesmo tempo não se preocupa com essas questões de uma cientificidade dada por determinados princípios, não é? Teórico-metodológicos do final do 19 e começo do 20, e que coloca a história em um novo patamar distópico. E aí, talvez um ponto maior dessa divergência, não diria de divergência, mas de tentar pensar diferente essa relação,
seria o fato de que eu coloco essa história distópica, ou esse elemento distópico da história, não exatamente no futuro. Então, a minha preocupação não é exatamente com o futuro da história, se a história vai ou não vai acabar. O que eu acredito é que esse modelo de história que nós produzimos, praticamos, um determinado tipo de saber que circula pela sociedade a partir de determinados dispositivos, muito provavelmente novas conjunções irão se estabelecer, não é? A natureza mesmo da história, produzida e ensinada, tem mudado radicalmente, drasticamente, né? Então a história está de fato ameaçada, vem sendo ameaçada desde os anos 60. Nós somos otimistas, estamos aqui reunidos porque muito provavelmente acreditamos na importância dessa narrativa ou desse saber ao lado dos demais saberes, mas a relação desse saber com a sociedade mudou muito nas últimas 2 décadas, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A história, a pesquisa histórica já é um campo que, eu não diria que agoniza, mas que tem uma existência marcada por um determinado circuito, eu diria, especializado, ultra especializado de história, e cuja comunidade muitas vezes encerra-se sobre si mesma, não é? Na França eu acho que o quadro é um pouco diferente, muito melhor, mas em outros países também a história vive, digamos assim, momentos não tão gloriosos como foram os anos finais do século XIX e o início do século XX. Então, esses são alguns pontos assim, preliminares para essa minha fala. Eu vou pular aqui um pouquinho alguns trechos, mas vou aqui identificar a partir do meu texto algumas características dessa distopia e que eu procuro colocar não exatamente no futuro, mas no passado. Eu vou proceder aqui à leitura. A história hoje em dia assemelha-se ao castelo flutuante da obra de George Beale, né? Desde há muito tempo ela vem perdendo o fascínio ou o prestígio que teve outrora. Esse projeto de pesquisa destina-se a analisar alguns elementos e procura diagnosticar uma crise na matriz disciplinar histórica herdada do século XX. Matriz esta que defendia um estatuto científico para a história, a qual seria capaz de produzir um conhecimento objetivo, entre aspas, não é? A partir de vestígios deixados pelo passado, reconhecidos e utilizados como evidências. De algum modo, penso aqui em 2 questões fundamentais. A primeira, que se relaciona ao cronótipo, tal como entende Hans-Jürgen Gumbrich, e a outra, a questão do presentismo, do caráter presentista da história, tal como demonstra François Sartor. Em outras palavras, tais autores, na esteira das reflexões de Koselleck, estão a nos dizer que estaria em curso uma mudança não só da consciência histórica, mas da própria natureza da história, que se expressa em um novo regime de historicidade, ou em um novo cronótipo, em que haveria uma expansão radical do presente, que prescinde da experiência do passado, transformando-a e que se projeta em direção a um futuro encurtado e temerário. Isso significa que o horizonte de expectativas, os projetos ou as esperanças e essa abertura do porvir estaria fechada, não é? As fissuras apresentadas ao cronótipo moderno de história já se faziam sentir desde o final da Segunda Guerra Mundial e se intensificaram na crítica produzida por diversos pensadores, e vou destacar aqui em particular os pós-estruturalistas, como Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, não é? E François Lyotard, que colocaram em questão um certo otimismo epistemológico, não é? Moderno, denunciando uma certa ingenuidade ou ilusão cientificista presente em várias ciências humanas e em particular na história, amparados numa crise de referencialidade, apontando ainda a importância de um determinado perspectivismo analítico necessário ou mesmo um obstáculo que, digamos, de algum modo influi, né, ou interfere na produção das histórias. De modo, né, que
quase todos esses pensadores indicam que a dimensão narrativa da história, e portanto linguística, traria marcas de subjetividade e ficcionalidade que deveriam ser necessariamente levadas em conta pelos historiadores. E aí essa crítica se acentua em Hegel White, que apresenta duas dimensões claras do trabalho de história, do fazer história: a dimensão empírica da pesquisa e a dimensão narrativa e, portanto, mais próxima da literatura. Esse mal-estar não demora, acaba reverberando em determinadas produções historiográficas, né? Inicialmente na Europa. Um exemplo característico disso foram alguns estudos relacionados com o genocídio dos judeus durante o nazismo, que procuravam denunciar diferentes construções históricas a respeito daquele passado. Aquele debate ensejou uma reflexão profunda em torno do problema da memória e das relações entre memória e história, na qual teve lugar de destaque a defesa do direito do dever de memória, tal como preconizado na França pelo Pierre Vidal-Naquet. Em território anglo-saxão, tanto as denúncias feitas pelos teóricos afinados à teoria da filosofia analítica, como Arthur Dunn, quanto por seguidores da filosofia da história de Hegel White, como Frank Ankersmith e Kate Jenkins, ampliaram o fosso que separava a realidade do passado, ou o passado prático, do passado histórico, presente nas construções narrativas produzidas pelos historiadores. Onde é que entra a distopia nisso, né? O termo foi pela primeira vez usado no Parlamento Britânico em 1868 por Greg Weber, quando ele diz, acusando alguns parlamentares, que seria provavelmente muito elogioso chamá-los de utópicos. Deveriam, em vez disso, ser chamados de distópicos. O que é comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável, mas o que eles parecem defender é demasiado mal para ser praticado. Então, essas críticas feitas à história, de algum modo, trazem esse elemento. Alguns historiadores, ao produzirem determinadas narrativas pelo passado, em que pese a sua vontade, não é? De produzir uma história mais verdadeira, mais em sintonia com o que de fato ocorreu, ou com uma interpretação capaz de se aproximar daqueles acontecimentos, do que realmente se efetivou, é algo que, digamos assim, poderia ser demasiadamente bom para satisfazer a todos os historiadores e se tornar perene, não é? Então, lá, nesse primeiro uso, distopia aparece como algo ruim, não é? Como um mau lugar. Então, esse futuro que eles desejam não é o futuro apropriado para a disciplina. Então, será que o futuro almejado pela teoria da história, por algumas correntes teóricas da história, desenvolvidas no século XIX e no século XX, são capazes hoje de colocar a história a ser produzida daqui por diante num lugar acertado? Ou será que algumas práticas historiográficas, de algum modo, em que pese o seu otimismo, a sua vontade de produzir um bom conhecimento, tem colocado a história num mau lugar, não é? Veja, eu estou tentando fazer o papel de advogado do diabo, tentando colocar a história em questão para, de repente, suscitar um debate. Expressões de distopia são muito frequentes na literatura e no cinema, vários filmes, vários livros. Keith Booker, por exemplo, define essa literatura distópica rapidamente, falando que ela é aquela literatura que situa a si mesma em uma oposição direta ao pensamento utópico, prevenindo-se contra as consequências potencialmente negativas da utopia. Ao mesmo tempo, a literatura distópica geralmente constitui uma crítica da existência social ou política, dos sistemas políticos ou sociais existentes, melhor dizendo, ao mesmo tempo que examina criticamente premissas utópicas que existem em uma determinada sociedade. Na filosofia, a teoria crítica talvez seja um dos melhores exemplares, né, de pensamento que condena, ou que pelo menos pensa com profundidade a distopia e que localiza a distopia no presente. Então Walter Benjamin, Adorno, Marcuse detectam esse mal-estar no presente e para eles a distopia, portanto, não é algo
que está no porvir, no amanhã, mas é algo que se apresenta na condição humana, na condição histórica do presente. Então a teoria crítica, digamos assim, do ponto de vista da filosofia, não é? A alemã, pensa a distopia como um momento do presente e não um momento do futuro. Esse é um ponto importante, porque eu quero defender aqui não só a distopia como uma marca do presente, mas necessariamente como sendo um elemento fundamental para se pensar o passado. Que, portanto, a distopia não está exclusivamente no presente, tampouco no futuro, mas no passado. O passado é distópico, mais distópico do que o presente. Esse passado capturado pelo olhar dos historiadores, pela pesquisa histórica, ele é distópico, e aí eu não sei onde é que está aqui, mas mais adiante tem as características da distopia que eu procuro identificar, e aí é isso que talvez a gente poderia conversar aqui mais adiante. Do mesmo modo, as obras distópicas, é uma citação do Michel Horry, as obras distópicas parecem conter um pessimismo ativo, muito próximo dos frankfurtianos da primeira geração, cujo objetivo é impedir por todos os meios possíveis o advento do pior, né? Coloca no futuro. Ao pôr o futuro no registro do piorável e não do melhorável, como na utopia, as distopias podem facilmente ser confundidas como apologias da decadência. Então esse é um ponto interessante, porque de algum modo, para alguns a história vive hoje, não necessariamente uma época de decadência, mas algumas narrativas históricas são vistas como narrativas históricas não mais condizentes com as condições que existem para se produzir um conhecimento. Ou seja, poderiam entrar nesse rol de histórias ou apologias de decadência. Se a gente vislumbrar aqui aquela classificação do Alan Munzum, não é? De histórias construtivistas, reconstrutivistas e desconstrucionistas, digamos assim, a história construtivista, se um historiador hoje pratica uma história construtivista, é como se ele estivesse produzindo uma história de tipo decadente, que está fadada a encontrar maus leitores, ou é uma história que está fadada a produzir maus passados, não é? Na distopia, portanto, denuncia-se um fracasso do fracasso. Na literatura, é como se ela parecesse como uma resignação travestida de esperança. Nas palavras de Otávio Paz, não se trata dela oferecer ao paciente remédios, mas antes de ser apenas um diagnóstico do mal, um diagnóstico do seu próprio mal, não é? Semelhante diagnóstico pode ser atribuído à história do presente, não é? Há a emergência de um conceito de história contemporânea que se diferencia radicalmente do conceito moderno, e é isso que é preciso pensar, né? As múltiplas narrativas possíveis sobre um determinado episódio ou acontecimento evidenciam o caráter distópico da história no presente, pois o passado aparece distorcido, ou pelo menos retratado com formas diferenciadas, né? Desertificando-o do seu caráter referencial, que surge muitas vezes como um mero contexto ou uma referencialidade. Do mesmo modo que as utopias se vinculam à modernidade, é muito plausível que associemos as distopias ao pensamento pós-moderno ou pós-estruturalista, pois ressaltam as tendências negativas operantes no presente, projetando-as no futuro, não é? E, de algum modo, claro, também no passado. A distopia não está exclusivamente no futuro ou em seu fechamento, não é? E muito provavelmente ela se aprisione ao presente e ao presente que busca conhecer o passado. Tal como uma história que, embora reivindique para si o passado, é tão somente a história um presente que dialoga e recria o passado em seus próprios termos sob a forma de um artefato literário. A história distópica não é somente um estranhamento sobre o passado, ela o encara com temeridade, muitas vezes com temeridade. A distopia poderia romper com uma relação supostamente antagônica entre progresso e regresso, como Foucault já havia detectado, colocando em seu lugar a heteronomia. Eu faço aqui uma digressão rápida sobre aqueles que detectaram o fim da história, para pelo menos tentar demonstrar que a minha posição não é a de corroborar com esse pensamento. A meu ver, a história não chegou ao fim. O que chegou ao fim é um determinado conjunto de práticas ou uma certa maneira de compreender a história, né, ou o trabalho do historiador no presente. Isso sim, talvez esteja com os seus dias contados.
Então, a história da humanidade, e até mesmo a disciplina histórica, ao invés de ter chegado a um fim, provavelmente tenha chegado a uma encruzilhada. E aí eu penso, acompanho as reflexões de Arthur Danto para as artes, ou para a arte, quando ele diz que depois da arte moderna não há mais arte, que a arte teria chegado ao seu fim. Pensar a história hoje em dia significaria, portanto, não mais poder ignorar que ela deverá se tornar autoconsciente, desaparecendo e assumindo-se como ora um gênero literário, ora como uma reflexão interpretativa narrativa ou filosofia da história, tal como defendem alguns pensadores. O que se percebe muitas vezes é que essa matriz disciplinar da história científica tem cedido paulatinamente um lugar a uma outra matriz mais narrativa, mais subjetiva. Histórias gerais confrontadas com histórias mais singulares ou individuais. Mas e a distopia? Não é? Se a utopia é um não lugar, o que seria a distopia? A distopia é uma palavra que vem do radical grego topos, que significa lugar, e o prefixo tem uma dupla origem, né? O prefixo diz grega e latina, como eu havia dito anteriormente. Não é? Em sua raiz grega, esse prefixo significa duplicidade, mas também dificuldade, mau estado, contrariedade ou privação. Em sua raiz latina, indica afastamento, separação, negação ou dispersão. Na análise, na análise pretendida, essa possível complexidade é bastante útil, pois pensa-se aqui em um passado que é múltiplo, plural, em passados que negam outros passados, em passados difíceis de recuperar, em passados que se afastam, que se alargam, que se encurtam, que se dispersam e que convivem com o seu grupo. Ao contrário da utopia, que é um não lugar, muitas vezes localizado no futuro, a distopia seria um deslugar, um espaço móvel, nômade, que se desloca no tempo, quase como um passado presente desprovido de futuro, sempre múltiplo e muitas vezes contraditório. Ao contrário do passado desejado pela historiografia moderna, que seria centrífugo e cujos estudos monográficos e a ampliação das pesquisas conduziriam ao denominador comum, o passado distópico gestado e pensado por novas formas de se produzir a história seria centrípeto, em que a ampliação dos estudos e dos conhecimentos não levam a um lugar fixo, mas podem conduzir a diversos e diferentes pontos contraditórios num espaço dinâmico, né? Num espaço narrativo dinâmico. O prefixo diz remete ainda ao vocábulo de latino, que enseja a ideia de dualidade, de divisão, de movimento em sentidos, em vários sentidos, não é? Numa dualidade ou numa dificuldade. Talvez nada se coadune mais com as recentes provocações e reflexões surgidas no horizonte da teoria da história. Para ser mais contundente, isso pode indicar que a distopia significa, sobretudo para a história, um momento de dificuldade, de mal-estar, um problema de localização, situar a história diante dos problemas que se colocam no presente. Como não há uma resposta única para isso, né? Como não há uma resposta única para esses problemas, qual é o sentido da história, como ela deve ser produzida, e quais são os problemas que não devem ser desconsiderados, como as respostas são múltiplas, talvez daí a dificuldade de imaginarmos uma tipologia, uma caracterização precisa para o que seria essa história distópica, né? Talvez essa seja a grande dificuldade. O passado encerrado nas narrativas históricas é um passado controlado. O que eu quero dizer aqui com isso é que a forma como nós produzimos a história, nós somos o Big Brother do George Orwell. Nós somos o Estado do admirável mundo novo, porque o historiador tem um poder totalitário sobre as fontes, de veto, de nomeá-las ou não nomeá-las, de aproveitar determinados trechos e não outros. Então há, digamos assim,
um certo gradiente, profunda interferência do sujeito do conhecimento, que é o historiador, em relação ao que ele produz. Não é? A divulgação da pesquisa, o passado ensinado nas narrativas históricas tem sido um passado controlado por regras burocráticas da pesquisa e da disciplina histórica, encerrado em recortes teórico-analíticos rígidos, cerceados por dificuldades de ordem técnica e moral. Vamos pensar nos fóruns. A gente tinha um fórum de historiadores tradicionais vinculados a órgãos de memória, institutos históricos geográficos. Esse tipo de conhecimento foi obliterado, ou pelo menos colocado em questão, por uma história acadêmica e científica, que é o modelo que nós seguimos. E esse modelo é profundamente burocrático corporativo, que divide campos, que divide linhas de pesquisa. Digamos assim, a disciplina histórica ela está vivendo uma época dourada, digamos, o contexto, o cenário é absolutamente distópico, de desorientação, não é? Inclusive na própria organização da nossa confraria, né? Da comunidade dos historiadores. De algum modo, a divulgação da pesquisa e a imposição disciplinar de metodologias para o campo criaram, com regras de avaliação de trabalhos e um controle sobre a imaginação histórica, determinadas formas de representação que são aceitas ou não. Modelos se instituíram e se converteram em abordagens a serem seguidas. É muito comum a gente observar os historiadores adotando protocolos já praticados por outros, não é? Recomendamos muitas vezes aos nossos alunos de iniciação: você quer fazer um estudo sobre determinado objeto aqui, nesse contexto? Algo semelhante já foi feito por um determinado autor. Então são feitas adaptações, mas no geral, ao fim e ao cabo, existem protocolos que determinam o que é ou o que não é, o que pode ser ou o que não pode ser a pesquisa histórica. A aceitação da comunidade dos historiadores tem implicado na adoção desses protocolos específicos. Fugir deles representaria exclusão ou não reconhecimento. Um exemplo esdrúxulo disso poderia ser: imagine uma dissertação de mestrado escrita em versos dodecassílabos heróicos. Uma nova odisseia. Como que seria isso? Então, a individualidade se tornava um problema, não é? Era preciso emular grupos ou correntes historiográficas vigorosas e materializadas em institutos, centros, grupos ou revistas, criando a utopia do mundo histórico perfeito e da comunidade histórica perfeita, com regras, com normas, com grupos, com autorreconhecimento, com controle. Então, um mundo histórico perfeito que oblitera, né, a partir desse controle tanto quanto corporativo, a produção, né, a própria produção histórica, ela controla os produtos. Há um controle, portanto, que não é só meramente técnico, tecnológico ou metodológico. Existem ainda formas mais vigorosas do controle do nosso trabalho. Vislumbrar a existência de uma dimensão distópica para a história implica pensar a história como um saber imperfeito, provavelmente, né? Cuja trajetória ressente-se no presente da sua utopia moderna, não é? E que é por isso que talvez muitas vezes exista essa grande resistência aos ataques chamados pós-modernistas ou pós-modernos à história, cujo exemplo mais contundente é Ciro Flammarion Cardoso, né? Eu acho que ele é o exemplo mais contundente de alguém que vê isso como uma efetiva ameaça e que vê essas práticas históricas como distópicas, não é? Pelo menos aqui, né, para efeito dessa nossa conversa, eu acho que é um exemplo um pouco útil, não é? A história passou a ser vista como um espaço totalitário que controla o passado e os sujeitos que o estudam. Até aqui, essas reflexões estão mais ou menos na esteira do que defende Kay Jenkins, né? Acho que não é desconhecido por nenhum de vocês. Basicamente, ele tem dito isso, né? É o que ele pensou, pelo menos nas suas últimas obras, até se aposentar e agora ir lá para os arredores de Londres. Vislumbrar a existência de uma dimensão distópica para a história é pensá-la como esse saber imperfeito, a pensar o passado como algo que pode assombrar as histórias estabelecidas no presente, né? E talvez a ideia do trauma, não é? Ou o conceito do trauma dê uma enorme plasticidade para isso, né? Pois desperta nos historiadores a sensação de que em todo o passado há narrativas ou testemunhos que foram emudecidos, que são desconhecidos
ou que são detentores de forças poderosas que podem ser despertadas pela historiografia futura, ameaçando todas as histórias ou implodindo determinados passados construídos, né? Acho que Lorenz e Friedlander discutem bem isso. Em todos esses passados, a historiografia recente percebe que poderá, ao invés de garantir os níveis de um conhecimento objetivo e produzido com segurança, produzir um conhecimento, muitas vezes, não necessariamente sob o controle dos próprios historiadores, no qual múltiplas verdades podem desconstruir e construir simultaneamente o passado e a própria história sobre ele. Estou aqui mais ou menos pensando com Arthur Danto, quando diz, olha, ok, eu dou o mesmo tema para os pintores, eu dou a mesma tinta, os mesmos pincéis, uma tela em branco, e dou o mesmo tema, pintem uma tela sobre isso. Os três pintores podem pintar telas exatamente iguais, mas elas nunca serão iguais. O significado delas não será jamais igual. Então, os historiadores têm se debruçado muitas vezes sobre objetos comuns, questões comuns, mas elas sempre aparecem de formas multifacetadas, em que tese tenhamos muitos consensos já construídos, não é? Dentro do nosso saber. Mas isso não significa que esses consensos serão eternos, não é? Então, a presença do mal-estar, a clareza desse mal-estar, hoje é muito maior do que era nos historiadores da Era Moderna. Na Era Moderna, o regime de autoria, não é? Implicava numa relação com o saber já estabelecido de um profundo respeito, né? Um profundo respeito de poder se valer desses conhecimentos como se eles ainda continuassem tendo uma força ou um caráter explicativo suficiente. Talvez isso hoje já não seja mais possível, não é? Onde aparentemente há passado, para alguns teóricos modernos há apenas o discurso do historiador com o seu presente que captura um determinado passado, enredando em uma determinada narrativa. Essa presunção tem sido colocada em xeque por não poucos pensadores no que nós poderíamos chamar aqui de um cenário pós-moderno. A nação não é mais a referência ou o eixo articulador das narrativas históricas, tampouco a classe operária, o partido, hoje é o gênero, mas provavelmente essas formas de escrita não contemplem futuros sujeitos históricos, não é? ou a sociedade no futuro. Talvez isso desintegre ou coloque em risco a concepção de que não exista mais hoje essa história coletiva singular, mas que talvez estejamos novamente flertando com uma concepção já antiga de história, no plural, de histórias e não mais de história. Ao mesmo tempo, né, eu diria que o processo traumático de construção da história como um saber autônomo no XIX, livrando-a das garras da filologia ou da literatura, né, a história que era contemplada como um gênero narrativo, e afastando a história da filosofia, né, no seu caráter epistemológico, né, digamos assim, na dimensão hermenêutica que o método histórico possuía. Então, essa dificuldade tremenda de afastar a história da literatura e da filosofia, hoje parece que caminhamos no sentido inverso. Estamos ouvindo atentamente os filósofos, estamos ouvindo atentamente pressupostos, ou pelo menos críticas, que são feitas fora da confraria, né? Fora da comunidade dos historiadores. Então, cada vez mais o flerte com teóricos da literatura ou com teóricos da filosofia tem sido mais frequente no âmbito da teoria. Nem preciso dizer, né? Gumbrich parte da literatura como mote para pensar a história, e as suas reflexões têm uma dimensão filosófica, quer dizer, ele tira a história da própria história e coloca a história ou a reflexão histórica em um outro lugar. O Riquet era filósofo, fez a mesma coisa ao discutir as relações entre memória e história. Tira a história, né, do eixo e coloca no mesmo patamar. Evidentemente que a gente tem um conjunto expressivo de historiadores que fazem isso, mas também aproximando de novo a história da filosofia, né, ou a história da sua dimensão literária, e aí já é o caso do Helen White, é o caso do Ankerson, é o caso de vários outros. Então, Hartog, né, com os regimes de historicidade, aponta três: o antigo, o moderno, e fala desse momento que vivemos, que seria o presentista. Mas talvez a gente sinta já sintomas claros de uma outra experiência temporal
que pode ser chamada de presentista, mas que não apresenta o conjunto de características preconizado por Hartog. Então, da mesma forma que não há garantias, agora voltando a pensar a história, da mesma forma que não existam garantias de que possam surgir histórias melhores ou mais aperfeiçoadas sobre um determinado objeto no futuro, igualmente não há garantias de que o passado preservado ou captado pelos historiadores em histórias produzidas no passado seja o mais perfeito ou a melhor representação sobre o objeto que investigam. Então vejam que paradoxo. Como se vê para muitos teóricos da história, o passado acaba mais desorientando o presente do que o orientando, visto que é plural e é disputa. De modo semelhante, também o presente acaba por desnortear o passado, transformando-o em um passado para si, né? E muitas vezes transformando o espaço e o tempo em espaço. Esse grau de incerteza, de imponderabilidade, no qual uma descoberta ou uma nova interpretação do presente, ou de um testemunho não conhecido do passado, pode afetar tudo, né? Afetando praticamente quase toda a historiografia sobre o tema, são indícios seguros do caráter distópico da história, no momento atual. O passado dourado, iluminado pelo olhar da pesquisa, empreendida pelos historiadores do presente, tem cedido cada vez mais lugar a um passado opaco, ou a passados opacos, não é? Sombrios, um passado que ameaça a própria história, e que essa história cada vez mais se dá conta dos seus limites. Um passado que devora sistematicamente os esforços empreendidos pelos avanços historiográficos, de modo que as releituras são sempre necessárias, as retomadas, não é? Ou as reelaborações. Toda a história se torna, estou citando aqui o Gay Jenkins, uma bomba relógio, para ser desarmada por novas histórias ad infinitum. Desse modo, prefiro não falar exatamente em crise da história, visto que em si a história já é um conhecimento crítico, né? O que vislumbro é um despertar. Então, como eu disse no início dessa fala, não penso que a história tenha chegado ao fim, né? A história despertou-se, consegue contemplar a si mesma no espelho e percebe quais são as suas virtudes e quais são as suas restrições. Se eu pudesse aqui citar uma imagem, eu diria que a história, ou essa historiografia eu vou chamar aqui de utópica, olhava para o passado como se ele fosse o pote de ouro no final do arco-íris, que está lá no horizonte. E os historiadores, muitos historiadores, muitas correntes teóricas perseguiram esse pote de ouro, alguns inclusive quase chegaram a tocar nessas moedas de ouro, mas esse arco-íris é uma dimensão, digamos assim, é um desejo difícil de se realizar. Hoje, talvez uma imagem que melhor represente essa história distópica seria não do arco-íris, o pote de ouro, mas da caixa de Pandora. Os historiadores abrem a caixa de Pandora e contemplam o passado, e esse passado é incontrolável. Esse passado foge do controle, pelo menos no indivíduo físico, onde ele não consegue, né? Então, prefiro falar em despertar da história, uma história que se torna autoconsciente. O século XIX o século XX costuma denominar o século XIX como o século da história, acompanhando os historiadores do século XIX. Eu quero crer que o verdadeiro século da história pode vir a ser o século XXI. Depois de contemplar a sua própria face, depois de verificar as restrições utópicas, né, de um projeto utópico, de uma história que poderia ser ciência, muito provavelmente a história encontre uma nova natureza. Não vou chamar aqui de sua verdadeira natureza, mas ela encontra a sua verdadeira natureza. Esse momento da historiografia, como sempre tem ocorrido ao longo da história, pode vir a, digamos assim, superar, não é, as interpretações já existentes da história, não é? Isso não representa o fim da história, mas talvez a sua reinvenção em um saber, né, e em práticas novas, aproximando-a novamente da literatura e da filosofia, horizontes com os quais ela havia se divorciado durante o século XIX. Na história distópica, ao contrário do passado que não passa das histórias traumáticas, tem-se um passado que se desloca em múltiplos deslugares, às vezes descontrolados, às vezes ameaçadores, né, chocando-se uns aos outros. Era isso.